Na linha com a gente aqui, nós vamos direto agora à cidade de Ivaiporã, falar com o advogado aqui, doutor Ademir, né, um advogado ali da cidade de Ivaiporã, ele que foi vereador do município de Ivaiporã e que consta naquela situação que nós até publicamos na nossa página na internet, sobre aquela denúncia de supostas irregularidades no pagamento de áreas no município de Ivaiporã. Essa semana, semana passada, né, o Dr. Cleverson, que é promotor de justiça, foi à Câmara de Vereadores, reuniu com algumas pessoas ali, exatamente 27 pessoas, que supostamente teriam recebido diárias irregulares. A denúncia partiu lá do Dr. Ademir, mas, né, teve um detalhe que chamou a atenção, que entre as pessoas ali que receberam diárias que podem ser irregulares, estava também o nome do próprio Dr. Ademir, e é isso que ele quer esclarecer aqui no dia de hoje. Doutor Ademir, Ademir Prudêncio, primeiramente, bom dia. Bom dia, Birimbau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. E como você acabou de dizer aí, Birimbau, a minha fala hoje aí com vocês é em relação a todo esse celeuma causado por essas diárias e que veiculou não só pelas sondas da Nova Era, mas pelo Jornal Paraná Centro, pela RPC, por vários órgãos de comunicação, digo aí do estado do Paraná e até do Brasil, porque ventilou hoje com a internet, a gente a notícia vai longe. E eu me senti meio que ilameado pelo ocorrido. Eu quero inicialmente frisar ao Birimbau e aos ouvintes da Nova Era, e que a gente mora aqui em Ivaiporã há 52 anos, e sou uma pessoa que sempre pautei pela retidão, pela correção dos meus atos, e quando eleito vereador para cumprir esse mandato de 2009 a 2012, eu, durante todo esse tempo, peguei somente 2 diárias. É isso que eu queria explicar, Birimbau. Durante todo esse período eu peguei exatamente 2 diárias. Se a gente for dividir durante os 4 anos, meia diária por ano. E fui o denunciante, porque quando vereador, entrei na Câmara de Ivaiporã e comecei a examinar as diárias lá na Câmara. Era uma farra, era uma vergonha o que acontecia com as diárias. Portanto, então, fiz a denúncia ao Ministério Público, foi aberto um inquérito civil para averiguar isso e foi feito ao longo do tempo uma auditoria, digamos assim, pelo Ministério Público, um rastreamento dessa denúncia a pedido meu, porque esse inquérito começou a demorar, mas passou por aí um promotor de justiça, Dr. Marco Aurélio, que se encontra em Piracicaba, em Piraquara, e que fez, então, esse pedido para que fizesse, então, uma perícia para aquilatar qual o valor do rombo feito por essas diárias, entre funcionários e a grande maioria dos vereadores. Então foi detectado 2 diárias nessa auditoria, digamos assim, feita pelo Ministério Público, e uma delas, duas diárias, entre 2 diárias, explico melhor, em que eu peguei durante os 4 anos, quando na verdade tem vereadores que pegaram durante esse período aí 30, 40 diárias, pegando 3, 4 diárias na semana, enquanto, vou frisar mais uma vez para não me alongar muito, peguei 2 diárias de R$300. E essas 2 diárias, eu sei muito bem aonde eu fui. Uma delas, eu fui na Granja Canguiri, residência oficial do governo do estado do Paraná, com o então governador Requião, e lá, acompanhando o ex-prefeito municipal de Ivaiporã, professor Ciro, fomos lá para pedir alguma coisa para o município. E naquela oportunidade, eu pedi ao governador a Biblioteca Cidadã, e ele nos concedeu a Biblioteca Cidadã, que está construída aqui em Ivaiporã, e foi pedido desse que lhe fala esse vereador. Então, essa foi uma diária que entenderam, que se comprovou que eu fui trabalhar pelo município. Estava dentro das diárias que poderiam ser creditadas. E uma outra diária, essa diária de R$300, e que foi lançado aí o meu nome junto com os demais vereadores e servidores que pegaram diária,
E muitas delas, a grande maioria, ao contrário do que o promotor disse aqui nessa mesma Rádio Nova Era, e que não tinha a má fé nessas diárias. Essas diárias, eu que estive lá dentro os 4 anos, é tudo ato de má fé. Porque tinha vereadores, por exemplo, que ficou 2, 3 dias dentro de casa e nesses 2, 3 dias o assessor foi lá e pegou diária em nome dele e repassou a ele. Então, o cidadão não ia viajar, não ia para canto nenhum, não prestava serviço nenhum para a municipalidade e pegava diária. A diária, como escrevi na denúncia lá atrás, era moeda de troca. Então o vereador, acho que precisava, o funcionário precisava de uma diária para pagar uma conta, ia lá e falava com quem era o autorizador, certamente o presidente da Câmara, e autorizava então essas diárias. E essa minha segunda diária é que foi lançada, né? E digo aqui que poderia, por exemplo, a gente ter o direito de contraditar, o exercício do princípio do contraditório. Por quê? Porque na medida em que se chegou aqui nos valores não só o princípio do contraditório para mim, mas o princípio de contraditório para todos aqueles envolvidos. Na medida em que detectou, aqui no meu caso, tem uma diária que diz que eu não fui em lugar nenhum e não comprovei, que eu não comprovei essa diária de R$300. Sim. Então, eu queria dizer o seguinte, Berimbau, para as pessoas entenderem, porque é a questão de macular a honra da gente, enlamear a honra da gente. Eu acho que o promotor de justiça, ao meu ver, foi um tanto quanto imprudente e deselegante, porque eu fui notificado como os demais vereadores e servidores envolvidos nisso, e fomos até a Câmara. Cheguei na Câmara, eu vi, por ter sido o denunciante, todo mundo sabe, não denunciei isso, mas já denunciei outras coisas que eu denunciei também, a farra da gasolina dentro da Câmara, e eu estou esperando o andamento desse inquérito também. Então fui chamado por essa diária, como todos os outros, pelo Ministério Público, na Câmara, onde se fez uma reunião com todos, mas essa reunião, na verdade, deveria ser privada, num primeiro momento. Por quê? Porque ninguém teve o direito de fazer a sua defesa e arguir, né, e contra-atacar a questão dessa diária, se foi mesmo cumprido o papel, se pegou a diária para cumprir o serviço, para trabalhar pela municipalidade. É o meu caso. Então eu tenho aqui, essa diária que alegam que eu tenho que pagar, e repito, que me chateou muito pela postura que a gente tem tomado como cidadão e que eu tomei como representante da sociedade, essa diária é para uma viagem no dia 11/11/2009, né? Está aqui que esse valor é para o pagamento de uma diária para uma viagem que eu fiz a Curitiba no dia 11, repito, de novembro de 2009 para tratar de assuntos da municipalidade. Muito bem. Então, eles entenderam que essa viagem eu tenho que devolver esse dinheiro, esses R$300 corrigido, que dá R$450, R$460 hoje, é que eu não peguei essa diária e que eu não saí, não fui em lugar nenhum, não prestei serviço, como se fosse um desonesto, um cidadão que quisesse locupletar do dinheiro público. Mas veja bem, eu, num primeiro momento, quando fui chamado pelo Ministério Público, nessa reunião na Câmara de Vereadores, onde reuniu 26, 27 pessoas, os envolvidos, e eu também, nessa situação, como envolvido, primeiro como denunciante, mas depois como envolvido, e que não tive, por exemplo, o direito, repito, temos que ser justo mesmo com os injustos. Eu fiz a denúncia, mas aqueles que foram denunciados devem ter e deveriam ter, antes de propagar na mídia, né, esses valores que deverão ser repassados aos cofres públicos e que foi feito, que pegaram diários, não fizeram isso, não trabalharam, essas pessoas também, Berimbau, deveriam ter direito de defesa, que é o direito constitucional do contraditório, antes do promotor de justiça, então fazer essa reunião, e onde essa reunião, por exemplo, até falei com o promotor, se tiver que pagar, eu vou pagar, mas eu vou analisar porque eu cumpri
corretamente aqui essas 2 diárias. Muito bem, Berimbau? E até um detalhe importante, doutor Ademir, isso mostra, né, uma postura transparente e ética do advogado, que é fazer uma denúncia e se fazer justiça, até porque nós estamos falando aqui de recursos públicos, mas ao mesmo tempo, com essa denúncia, também não se cometer injustiça, e mesmo aqueles que, né, tiveram lá, cometeram erros, mas que tenham, né, o direito do contraditório. Então, é essa a postura do advogado, né? Correto, Berimbau. E então, essa diária que eu tenho que pagar, que eu tenho que devolver, como os outros também, se não provarem, né, por quais razão receberam aqueles valores, empenharam aqueles valores esses que é bom explicar, como você bem disse, você tem feito um trabalho com o seu blog, um trabalho no rádio, muito bacana nesse sentido da transparência da coisa pública. A gente tem visto e tem observado o teu proceder, que é muito importante nessa situação que o país está passando, essa crise moral, essa crise ética, essa crise de corrupção. E eu sempre batalhei contra isso, e sempre vou batalhar contra isso. E nesse caso, me defendendo, você veja bem. Então, voltamos a falar, naquela reunião, disse para o seu promotor de justiça, para o promotor de justiça, eu vim aqui atender o chamado, vou analisar, vou pagar, se tiver que pagar, vou pagar, mas eu acho que não está correto, eu acho que eu cumpri. E porque são 2 denúncias, são 2 diárias. A denúncia minha são de 2 a 1. Dia 11/11/2009, então... Agora que eu queria chegar nesse ponto, no dia 11/11/2009, que é uma diária que o Ministério Público achou que foi irregular, o doutor Ademir tem como provar onde esteve e que esteve a serviço do município. Seria isso? Exatamente, Berimbau. Exatamente. Dia 11/11/2009, Berimbau, eu estive na capital do estado, eu estive em Curitiba, junto com o ex-prefeito de Ivaiporã, junto com nos acompanhava também, num primeiro momento, nos acompanhava o ex-secretário do Meio Ambiente do município de Ivaiporã, e nós fomos lá, e eu acompanhei, representando a municipalidade, o prefeito, na assinatura de um convênio. Nós estivemos na Granja Canguiri, na casa presidencial do então governador Roberto Requião, e lá então celebramos um convênio para a construção do aterro sanitário aqui em Ivaiporã. Tá? Eu tenho a documentação, está aqui a cópia desse convênio celebrado entre o município e a SEMA, o Instituto de Águas do Paraná. Eu estive lá, estou com a documentação, dia 11 de novembro de 2009, está aqui a minha assinatura. E, aliás, Berimbau, nessa celebração desse convênio que eu acompanhei, eu fui testemunha desse contrato. Estou com a documentação, o governador disse, aproveita, doutor Ademir, e assine como testemunha. Eu fui testemunha. E é importante, o mais importante frisar, que o Ministério Público, que alega esse recebimento ilegal dessa denúncia, o promotor de justiça, esse mesmo que fez a reunião na Câmara Municipal, quando eu entendo que deveria ser um pouco fechado, porque, repito, o direito do contraditório, o direito de defesa, antes que fosse lançado nas redes, nas rádios, né, nos meios de comunicação, o nome das pessoas, antes que ela pudesse fazer essa defesa, como eu, que estou fazendo aqui, porque você me cede, sempre me cedeu os espaços na nova era. Eu estava lá nesse dia, então, dia 11 de novembro de 2009, fui testemunha do contrato, e o promotor de justiça, esse mesmo que deu a entrevista na rádio Nova Era, o promotor estava comigo, porque nós o levamos, como ele, promotor do Ministério Público, para que ele também, né, observasse esse convênio, a assinatura, que ele presenciasse essa assinatura, e ele foi testemunha também deste contrato. Ele assinou como testemunha, eu fui testemunha, estive lá em Curitiba, estou com a documentação, e por ironia do destino, né, o promotor também, que não deu o direito de defesa, nesse momento, naquela reunião, estipulando o prazo de 90 dias para que as pessoas pagassem,
Eu, num primeiro momento, repito, Berimbau, até para ser correto com as coisas, não, tenho que pagar. Mas eu ainda disse, vou repetir, eu acho que eu cumpri o meu papel. E está aqui a prova que eu cumpri o meu papel, que o próprio promotor de justiça, Dr. Cleverson Leonardo Tosatti, o mesmo que está acompanhando esse procedimento, que fez a reunião, que tentou fazer uma composição com os envolvidos, conosco, mas, e que, repito, não deu direito de resposta, ele foi comigo no carro do prefeito. Foi comigo, ele foi no carro do prefeito e estivemos nesse dia lá, assinando esse convênio. Portanto, imagine se isso não servir, se isso não for prestação de serviço, até porque em fevereiro, isso aí foi no mês de novembro, em fevereiro de 2010, nós votamos na Câmara de Ivaiporã o projeto de lei 1743, que era o que versava sobre o crédito adicional, né? O projeto 1743 é um projeto de lei de 12 de fevereiro de 2010 que abriu o crédito suplementar para o quê? A construção do aterro sanitário, aqui em Ivaiporã, do aterro sanitário. Então, o desagravo que a gente queria, Berimbau, o desagravo é que, eu sei que muitas pessoas estão ouvindo, e muitas daquelas pessoas que achavam que eu estava envolvido, né? Envolvido, então o direito de defesa, em respeito a você, em respeito às pessoas que conhecem, sabe qual é o trabalho da gente, qual foi o trabalho como vereador aqui em Ivaiporã, trabalho como vereador, na legislatura, o trabalho como vereador e como a gente é o trabalho como profissional do direito, o proceder da gente como advogado e que mora aqui há 52 anos e que acho que foi ilameado. Vou tomar outras providências, vou analisar e vou tomar outras providências, porque é motivo de chacota contra a minha pessoa em Ivaiporã. Ele denunciou, mas está envolvido. Mas o direito de defesa eu estou exercendo aqui, primeiramente, porque você me concedeu, sempre me concede, mas dizendo... E ainda, se me permite, Berimbau, acrescentar mais uma coisinha, eu quero dizer que na Câmara de Vereadores, durante os 4 anos, Berimbau, nunca peguei uma gota de gasolina, nunca usei, ficaram uns 4 anos lá no meu mandato, nunca usei o telefone celular da Câmara, porque também investiguei farras com os telefones celulares da Câmara e fiz vereadores da época da minha legislatura devolver dinheiro aos cofres públicos. Como diz também, denunciei a farra de gasolina da Câmara de Vereadores e quero ver o resultado. Denunciei aqui também como vereador a farra das diárias da Assembleia Legislativa, todos os envolvidos aqui em Ivaiporã, com bloqueios de valores de deputados da nossa região, Alexandre Cury, Nelson Justus. Denunciei a farra dos cabides de emprego na Assembleia Legislativa de pessoas que moravam e moram em Ivaiporã e que nunca pisaram na Assembleia Legislativa e recebiam da Assembleia Legislativa. Fiz isso também, Berimbau, como vereador. Como vereador, Berimbau, fiz uma emenda, porque nessa legislatura era para ter mais 3 vereadores, era para ser 13 vereadores. Eu fiz uma emenda que precisei fazer uma audiência pública porque o projeto ficou engavetado. Eu reduzi para essa atual legislatura o número de vereadores. Eu reduzi. Era para ser 13 vereadores, eu reduzi. Tive que esperar esse procedimento 6, 8 meses, porque ficava engavetado e todo mundo dizia para mim, os vereadores, é melhor para você se eleger. Deixa esses 13 vereadores, não diminui. Eu fiz uma audiência pública, chamei a sociedade, levei para a Câmara e revoguei essa lei que havia, que aumentava em mais 4 o número de vereadores na Câmara de Ivaiporã, e hoje é 9, porque eu fiz uma audiência pública e fui contra, porque não haveria necessidade de ter esse número de vereadores, e naquela oportunidade eu fiz uma conta que nós gastaríamos esses 4 anos em mantendo o número de 13 vereadores, uma soma de mais de 1.300, 1.400, 1.400.000 de despesa nós teríamos, porque teria que aumentar a Câmara, que não tinha gabinete suficiente, eram mais carros que seriam comprados, eram mais gasolina, seriam mais diárias, seriam mais assessores na Câmara. Então eu fiz
esse trabalho. E esse trabalho meu é um trabalho importante, é um trabalho como cidadão, e aí a gente vê veicular nos meios de comunicação que a gente pegou de área, que a gente subtraiu recursos do município para andar, bater perna sem fazer nada, e por isso que eu denunciei essa farra, Berimbau. E encerrando, Berimbau, a fala, para não tomar muito seu tempo, e dos ouvintes também, eu quero dizer que a minha tarefa, Berimbau, não exerci esse papel dessa forma como vereador. Lá atrás já denunciei prefeitos por desmandos e por desvios de recursos e que foi cassado, entendeu? Então isso está nos anais da história de Ivaiporã e é sempre o proceder da gente. Por isso que mesmo tendo, Berimbau, vereadores que eu estou com a lista aqui que vão ter que devolver, uma vez comprovado, 22 mil cruzeiros, vereadores têm que devolver 19 mil. Mesmo eu, tendo que devolver R$300 corrigido, que vai dar 400, mas insurgir contra isso, porque eu, como advogado, sei, se o cidadão subtrair, roubar 1 centavo, ele é um criminoso. Se ele roubar 1 milhão, ele é um criminoso da mesma forma. Então eu não quero ver o meu nome impingido no envolvimento dessas farras, dessas diárias, porque como fui vereador exemplar. Era isso, Berimbau. Doutor Ademir, eu queria agradecer a sua participação aqui, dizer que a gente está aqui sempre à disposição. É claro que a gente está aqui também, né, para fazer denúncias, para apurar, para passar limpo nessas questões aí para a comunidade, mas também é claro que a gente não está aqui para cometer nenhuma injustiça, e mesmo aqueles, né, que cometeram algum tipo de irregularidade, a gente dentro aqui da nossa imparcialidade também dá o espaço para alguém que queira se manifestar. Então eu que agradeço a sua participação aqui, para que a gente possa fazer justiça aqui, nesse caso, esclarecer para a comunidade aí de Ivaiporã. E eu sou uma testemunha também do trabalho do doutor Ademir, quando vereador, no seu trabalho como advogado, nós sempre acompanhamos, né, a sua transparência e esse trabalho de combate à corrupção. Então nós estamos aqui também para o parabenizar e dar esse voto de confiança aí pelo trabalho realizado por Ivaiporã. Tá bom, doutor Ademir? Tá bom, Berimbau. E só, Berimbau, uma outra coisinha, eu pediria, porque tanto veiculou no rádio e também no seu blog, que diante dessas considerações e alguns documentos que eu vou remeter para comprovar tudo isso que eu disse aqui vou mandar essa documentação, eu queria que se fizesse, pedia carinhosamente, Berimbau, para fazer um adendo, uma retificação no seu blog, justamente porque lá também constou que o nome do Ademir estivesse envolvido nisso, mas diante dessa argumentação, diante dessa resposta que estou lhe passando, e isso eu vou fazer com todas as rádios, tal, já tenho o nome, já tenho a origem, de onde partiu também isso, que se fizesse uma retificação, que a gente deu essa palavra e que informou sobre o ocorrido, tal, que você colocasse também no seu blog ali, seria extremamente importante para a gente, ficar mais conformado com isso que aconteceu. Inclusive lá, doutor, a gente vai fazer uma nota, né, de esclarecimento, mostrando tudo isso, e lá também nós vamos disponibilizar o áudio na íntegra dessa entrevista que você está concedendo aqui pra gente, tá bom? Tá certo, e desculpe, talvez se a gente se exaltou, Berimbau, mas é em prol da conduta da gente, e eu fiquei extremamente chateado com esse episódio que aconteceu aí. Mas eu agradeço, Berimbau, a Nova Era, agradeço você, e a gente está à disposição aqui, tá, o Berimbau? Igualmente, sempre à disposição também, tá bom, doutor? Tudo bem, muito obrigado.